Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e hoje assistiremos a nossa quarta aula, a aquisição de medicamentos. Então, preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Meu nome é Lígia Hepfner, eu sou farmacêutica no município de Pomerode. Para a aquisição de medicamentos, é claro, a gente vai precisar de algumas etapas anteriores, que é a programação, né? Desses medicamentos, o que eu vou precisar adquirir. Mas é importante a gente saber um pouquinho como a aquisição aparece em muitos municípios com uma dificuldade em estar melhorando esse processo, já que ele é muito burocrático, é importante estar colocando alguns pontos aqui. Então, como podemos no serviço público adquirir adequadamente, respeitando as formalidades previstas em lei? Então, importante, primeiro, ter o conhecimento da legislação e como que eu vou organizar o serviço para que eu respeite a legislação, mas também não me falte medicamento lá na unidade de saúde. Então, esse processo ele tem que ser qualificado, que se tem uma programação anterior bem feita e bem realizada, e aqui eu coloco também para os profissionais que não são farmacêuticos, os técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, enfermeiro que estão lá na unidade de saúde, que também fornecem os medicamentos, que lembrem que a programação depende muito de vocês também. Né? Se o serviço, né, o município tem sistema informatizado, é importante que se tenha uma capacitação nessa área, que esses profissionais, né, os técnicos, aqueles que estão fornecendo o medicamento, realizem a dispensação e registrem isso. Porque senão, lá na farmácia central, no almoxarifado, aquele farmacêutico que vai realizar a programação, se não tiver registrado, ele não vai saber que tem um consumo, não vai saber a real demanda, vai comprar de maneira inadequada e depois vai faltar o medicamento lá na unidade de saúde. Então, é uma rede. Todo mundo, né, depende de todo mundo para que uma programação e a aquisição seja realizada da maneira adequada. Os fluxos e as rotinas bem definidos, né? Como vai funcionar? A aquisição vai depender também do setor de compras, do setor administrativo do município. Quem vai estar envolvido? O pregoeiro, quem vai ser, né? Aquela pessoa que vai fazer a licitação. Existe um responsável no município? Ou vai ser adquirido por consórcio, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. Ou o farmacêutico é o pregoeiro do município. Então é importante que esses fluxos e rotinas estejam bem definidos e que sejam de conhecimento de todos. O farmacêutico tem que saber como isso funciona, tem que participar desse processo, é muito importante, né? Às vezes a gente manda para o setor de compras um determinado pedido, eu tenho que saber qual que é o caminho que ele vai fazer e que eu vou estar dando o meu conhecimento técnico para que aquela compra seja feita da maneira adequada. As atribuições, então, e responsabilidades, que eu já estava falando, né? O conhecimento da legislação. Então, nós precisamos, como farmacêuticos, conhecer a Lei 8666 de 93, que é a lei de licitação. Ela é muito importante, né? A gente precisa saber como funciona esse processo. Mesmo que o farmacêutico não esteja lá naquele momento, não é ele que faça a licitação, mas ele vai demandar uma licitação. Então, ele precisa saber como funciona esse processo, tá? O objetivo do processo de aquisição, então, é garantir a disponibilidade de medicamentos e a qualidade, então, desses produtos adquiridos. E aí vem as perguntas, né? O que eu vou comprar, quando comprar, quanto comprar e como comprar. Então, é importante ter aquele conhecimento da legislação, né? Para saber, eu já fiz a seleção, então eu já sei o que eu preciso comprar. Tá, mas naquele momento, eu preciso comprar todos aqueles medicamentos? Não, então a gente vai fazer uma avaliação do que a gente tem em estoque, questão de armazenamento, né? Vai ter a programação para realizar a aquisição desses medicamentos. Importante também lembrar que nós temos dois grupos de medicamentos que nós temos a compra centralizada pelo Ministério da Saúde, que são as insulinas e os medicamentos da saúde da mulher. Então, esses medicamentos, eles estão lá no componente estratégico e no componente básico da assistência farmacêutica. Então, o município não precisa adquirir esses medicamentos, a gente recebe do Estado, né? Ele é comprado centralizado pelo Ministério da Saúde. E para quem compra e adquire medicamentos para o SAMU,
é importante saber que na legislação do SAMU, que é a CIB 501 de 2014, está bem especificado os medicamentos para aquisição com o repasse do componente básico da assistência farmacêutica e os medicamentos para serem adquiridos com o recurso do SAMU, né? Então é importante ter esse conhecimento. O desconhecimento também dos setores que estão envolvidos na compra, na aquisição de medicamentos e a falta de definição dos trâmites adequados também gera morosidade no processo. Tá? Então, o que comprar ali a gente falou da seleção. Quando e quanto comprar vai depender da programação de compras e também da modalidade de compra escolhida no município. Né? A disponibilidade de estoque e de armazenamento. Se eu tenho um local para armazenamento dos medicamentos em que não cabe mais do que um estoque para um mês de atendimento, não tem como comprar muito mais do que isso. Agora, é interessante que o município pense estrategicamente em ter um ambiente adequado para o armazenamento, recursos adequados para que ele possa adquirir sempre uma quantidade maior, para que se tenha programado compras adequadas, porque a gente sabe a dificuldade que é a entrega dos medicamentos. Normalmente a gente passa por faltas, atrasos de entrega, então se a gente mantém um estoque mensal, a gente tem muito mais chance de ter falta de medicamento no município. Quando a gente consegue ter um estoque maior, né, uma previsão no município, pode continuar fazendo compras mensais, mas para manter esse estoque aí de 2, 3, 4 meses, a gente vai ter menor interferência das faltas e oscilações no mercado. Tá? E como comprar também, às vezes, é um problema para os municípios e estados, até porque o medicamento ele não pode ser tratado como um produto qualquer, ele não é um papel. Né? A gente tem pessoas dependendo desses medicamentos para os seus tratamentos. Então, para qualificar o processo de aquisição, é importante que o edital da licitação ele seja muito bem descrito. Eu coloquei uma foto ali do padrão descritivo de medicamentos. O livrinho é o de 2011, a capa, mas já tem uma versão mais nova em PDF no site do Ministério da Saúde. Então é importante que vocês conheçam esse padrão descritivo para que regularizem, normatizem e deixem padronizada a descrição dos medicamentos nos editais aí nos municípios, né? Então, melhorar esse processo de licitação, ele é muito importante. Importante se colocar disponível para o setor de licitação para fazer parte da equipe técnica de apoio, que o farmacêutico esteja presente lá no momento, no dia da licitação, do pregão, dependendo da escolha lá da modalidade, que o farmacêutico faça parte da equipe técnica de apoio e esteja presente no momento do processo. Porque ele vai poder tirar alguma dúvida do pregoeiro, ele vai poder tirar uma dúvida de um determinado distribuidor que está ali presente, se for presencial, no caso seja eletrônico, responder alguma dúvida. Depois, no momento da habilitação, que ele conheça os documentos necessários e dê o seu parecer técnico também. Com relação às modalidades de licitação, é importante que a dispensa de licitação ela não seja utilizada frequentemente. Ela é apenas para compras emergenciais, né? E que o pregão hoje é o mais utilizado, porque ele e depende do valor, ele pode ser presencial ou eletrônico. Então, é a ata de registro de preços, que você pode deixar para 6 meses, 12 meses. Então, eu acho que é o que a gente pode ter aí mais, de maior utilização pelos municípios, né? A portaria 155 de 2013, ela também permite a aquisição por formas de atas estaduais e de registro de preço ou consórcios de saúde. Importante saber que aqui em Santa Catarina, o Estado, ele deixa disponível, ele faz para os municípios, né, atas de registro para alguns itens, que são aqueles medicamentos que eram do componente especializado da assistência farmacêutica e que hoje estão no componente básico. Então, é importante verificar no site da DIAF, entrar lá no site da assistência farmacêutica e verificar se as atas desse ano já estão disponíveis ou não. Tem também as atas para os insumos, para os diabéticos, né? As tiras, as lancetas, seringas. Então é importante verificar se não tem alguma ata já disponível pelo Estado, disponibilizada aí para compra dos municípios. Pelos municípios, só lembrando que não é carona, é realmente uma ata feita para os municípios. Então ela é legal, né? E os consórcios de saúde? Os consórcios de saúde é algo
muito interessante, qualifica o processo. Eu imagino que muitos municípios já comprem por consórcio e é importante, então, principalmente para os municípios menores, porque eles vão ter um poder maior de compra, né? Eles vão usufruir disso, porque vai somar, lá, no nosso caso, né, Pomerode, soma com os municípios vizinhos seu quantitativos e a gente tem, claro, um poder maior de compra e com isso conseguir aí preços melhores para a aquisição dos medicamentos. E, claro, ter acesso a uma infraestrutura administrativa desses consórcios, né? Ter aí uma equipe técnica que vai estar ajudando e auxiliando na compra, na aquisição desses medicamentos, nesse processo do pregão. Também é importante para os municípios, né, para essa qualificação, o fortalecimento do consórcio. Eu sei que muitos municípios, além de comprarem nas atas dos consórcios, também fazem licitação própria no município. E aí vem, uma hora está faltando do consórcio, eu vou lá e compro da minha ata do município. Só que se a gente faz isso, a gente não fortalece o consórcio. Né? Porque eu não vou comprar aquele quantitativo que eu coloquei. Então, se no consórcio ficou um quantitativo de 1 milhão de comprimidos e só for adquirido 200 mil, aquelas distribuidoras, num outro momento, elas não vão mais colocar aquele preço menor porque elas sabem que não está sendo adquirido. E a gente também vai lembrar que as empresas, as distribuidoras, normalmente são as mesmas, as que ganham no consórcio e no município, os problemas são os mesmos, só que em conjunto, em mais municípios e mais farmacêuticos, mais equipe técnica trabalhando em conjunto, a gente consegue melhorar esse processo e tentar evitar ao máximo aí esses problemas. Né? Lembrar também que é importante que os farmacêuticos dos municípios, no caso de compra por consórcio, que estejam ali trabalhando junto, melhorando a aquisição. Se a licitação for feita no município, também ter o cuidado, né, consórcio ou município, de que se a licitação vai vencer em junho, por exemplo, a gente não pode esperar chegar junho para fazer um novo processo licitatório. Então, tem que ser feito com antecedência. Eu sei que tem municípios aí que precisam solicitar a licitação já com 6 meses de antecedência, para que o processo não perca a validade, aquela ata de registro de preço, e aí vocês não vão ter como adquirir mais o medicamento, e aí novamente é moroso, é burocrático e tem que ficar esperando, ou fazer uma aquisição por dispensa de licitação. Lembrando que a dispensa, o valor máximo ano é de R$8 mil, então também não dá para comprar muita coisa. As câmaras técnicas de assistência farmacêutica é algo muito importante, né? A gente tem muito município pequeno em Santa Catarina, com apenas um farmacêutico, e ele não tem com quem dividir e conversar e discutir as questões da assistência farmacêutica. Então é legal que nas CIR, né, nos colegiados intergestores, que se converse e se proponha uma câmara técnica de assistência farmacêutica na região. Né? Que seria um órgão consultivo de assessoramento técnico às secretarias municipais de saúde nas questões, então, que dizem respeito à assistência farmacêutica. Então, é importante as câmaras técnicas, elas podem ajudar a trabalhar e atuar e dar apoio técnico na seleção, na aquisição, programação, montar, elaborar cursos, o que mais tiver interesse os municípios, os farmacêuticos, né? E trabalhar junto em equipe, só colocar aqui a questão das referências, deixar para vocês que essas questões, elas qualificam o processo, organizam a assistência farmacêutica e a gente precisa dar visibilidade, a gente precisa aparecer, né, e que se tenha esse conhecimento. Não adianta a gente ficar lá na farmácia e não divulgar o nosso trabalho. Eu deixei aqui como referência, então, essas legislações que eu já falei anteriormente.